Boa tarde, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Essa é a nossa live das 14 horas, que está começando agora às 14h35. Eu sou... Boa tarde, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem? Boa tarde para todos. Eu sou partidário, eu sou daquelas pessoas partidárias de que nada acontece por acaso, né? Hoje eu tive um pequeno probleminha de ordem logística na estrada. A gente que precisa ocasionalmente estar viajando por questões de trabalho ou por questões de família, né? Mas são viagens, evidentemente, seguindo protocolos e por extrema necessidade. De vez em quando a gente encontra alguns probleminhas de ordem logística no meio da estrada. E hoje foi minha vez. Porém, apesar do atraso, aqui estamos para a gente cumprir nosso compromisso e a nossa ideia de compartilhar informação semanal com todos. Tá legal, pessoal? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que está participando desse projeto, que está acompanhando, que está interagindo. Eu estou gostando dessa ideia de live. Eu falei que estava em teste, né? Tava testando se era ideal fazer a live mesmo, ou se era mais interessante a gente fazer vídeos mais produzidos e usar até o YouTube. Boa tarde, Denise, tudo bem? A gente está começando um pouquinho mais tarde hoje, devido a probleminhas de força maior e ordem logística. Mas nada é por acaso. Estamos juntos e é isso que importa. Eu acredito de fato que as coisas não são por acaso, que elas não acontecem por acaso. E talvez esse atrasinho, e o motivo do atraso, que foi o meu carro quebrar na estrada, numa estrada erma, inclusive, essas coisas nunca acontecem por acaso. Elas acontecem pra gente refletir, como por exemplo, refletir que no meio de um ambiente de uma pandemia eu tive ajuda rápida e farta e tudo se desenrolou e tudo se resolveu de maneira muito simples, muito rápida e muito eficiente. Então a gente tem a oportunidade de refletir, por exemplo, sobre os nossos privilégios e sobre quando a gente tem anjos à nossa volta, e compartilhar o sentido de gratidão por isso, né? Isso é muito importante. Eu estou falando rápido, sem entrar em detalhes. Primeiro que foi uma coisa corriqueira, né? Foi um problema de motor convencional, dessas coisas que acontecem mesmo, principalmente para quem usa muito carro como eu, por razões intermunicipais, né? Então, o carro está suscetível a ter mais problemas mecânicos. Mas serve pra gente dar uma refletida e uma meditada, porque às vezes no rush, na ansiedade da semana e do dia a dia, a gente acaba não conseguindo. E hoje foi um horário diferente, né? Hoje eu tô marcando às 2 horas. E tá aí, ó, o Daniel, se fosse mais cedo eu não estaria assistindo ao vivo. É isso. Apesar da live ela ter esse tipo de transtorno, né? Que se acontece alguma coisa na minha rotina, no meu cronograma, isso interfere no produto final, né? Considerando que isso seja um produto. No entanto, ela estabelece essa possibilidade da gente estar aqui interagindo. E eu acho essa troca de energia interativa uma coisa muito bacana, muito interessante. E aí, para vocês que estão assistindo, vocês verificaram alguma coisa da semana passada, nessa semana de agora? Teve muito sobre projetos, né? Coincidentemente ou não, eu digo coincidentemente ou não novamente, né? De maneira sarcástica, né? Como diz a Denise, jamais, irmão, não existe casualidade. Exatamente, eu também não acho que exista. Eu acho que tá tudo dentro de uma Bandersnatch, né? Tá tudo dentro de uma sequência de fatos. Claro, o nosso livre-arbítrio ele vai fazendo com que a gente vá escolhendo novas sequências, né? Mas as coisas, elas têm um propósito, elas têm uma razão de ser, de existir, sem dúvida nenhuma. Oi, Lari, boa tarde, tudo bem? E aí, Lê, tudo bem? Boa tarde também. Pois é, as coisas têm uma razão de ser. Pra quem não assistiu, na semana passada, a live,
falando sobre a energia da semana e sobre uma das perspectivas de aprendizagem que a gente tem na nossa semana. Na semana passada a gente acabou falando sobre realização de sonhos e sobre o desenvolvimento de projetos, né? E como isso funciona na nossa vida e como acontece. E não foi uma coisa planejada porque, como a temática da mandala, ela meio que só sai agora quando a gente tá lendo, né? Não é uma coisa que eu planejo anteriormente, né? Eu planejo a abordagem, planejo a maneira de conduzir e tudo mais. Boa tarde, Lari. Mas não planejo exatamente o tópico, né? Isso aqui é uma coisa que eu posso até ter alguma intuição, eu posso até intuir alguma coisa sobre o que vai sair antes. E eu acho que a casualidade, essa coisa do nada é por acaso, provavelmente é algo do tipo, né? Não vamos tentar puxar e também não vamos tentar induzir o sentido para isso, mas funciona como algo do tipo. E na semana passada olha só, vou dar meu testemunho para vocês, né? E aí cada um tem seu testemunho, sua perspectiva particular. Na semana passada a gente falou muito sobre realização de sonhos e sobre realização de projetos. E na verdade não exatamente realização de sonhos, né, em si. Sim, mas não tem como a gente falar sobre realização de sonhos sem mencionar o que a nossa criança interior ela sonha. Porque é sabido que a nossa criança ela sonha e o nosso adulto ele realiza, né? Quando a nossa criança ela não tem tanta organização e força de materialização assim quanto o nosso adulto, né? E o nosso adulto ele também não tem tanta expansão, né? Dessa coisa de você extraviar os limites para você conseguir sonhar sem limites, de fato, como a nossa criança. Quando a gente consegue fazer uma perfeita junção e equilíbrio entre o nosso adulto e a nossa criança, certamente a nossa maneira de conduzir a materialização dos nossos sonhos, ela vai ficando mais tangível, mais palpável, mais visível, mais acreditável, né? Mais crível. E essa semana, a live, a mandala da semana passada foi sobre isso. Quem não assistiu e quiser dar uma pesquisada, assista. Porque sempre apesar de ser uma coisa datada, né? Dá pra você comparar o que aconteceu na live, né? O que a gente leu na live, o que a gente falou na live, sobre como foi sua semana naquele período. E coincidentemente ou não, né, de novo um sarcasmo, não existe coincidências, e talvez seja sobre isso a nossa live de hoje, a nossa mandala de hoje. Na semana passada surgiu a possibilidade de abrir a Cantina da Aurora, que é um estabelecimento, um restaurante, delivery, de massas italianas, que eu sempre tive vontade de fazer, uma coisa que eu sempre tive vontade de me envolver, mas sempre faltaram uma série de questões, especialmente questões logísticas. E essa semana surgiram condições ideais de temperatura e pressão para isso acontecer. Eu não vou me aprofundar muito para a gente não se alongar, mas a lição que eu tirei disso, e a observação que eu tirei disso, que teve tudo a ver com a mandala da semana passada, foi que muitas vezes a gente não pergunta para nossa criança se a gente tá afim de fazer aquilo, se a gente ama aquilo ou se a gente quer estar naquele lugar ou naquele momento. Boa tarde, Renato, tudo bem? Um prazer você se juntar a nós. Já passaram por essa situação de você marca um compromisso com uma pessoa, aí na hora que você marcou esse compromisso, tava tudo certo, mas na hora que esse compromisso tá chegando, nossa, dá aquela coisa de tipo, putz, por que eu fui me meter nessa? Por que eu fui me envolver nisso? Puxa, será que pode acontecer algo? Aí na pior das hipóteses a gente até ainda pensa, será que pode acontecer alguma coisa que impeça que esse compromisso ele aconteça e tudo mais, né? A gente vai pensando nesse tipo de coisa. E eu, na minha interpretação, né, na minha perspectiva particular e pessoal, eu acredito que quem fez esse convite foi o adulto. E na hora da materialização do convite, a criança olha e fala, não, isso não, pelo amor de Deus, eu não queria estar aqui agora. Então, qual a lição que a gente tira disso? Claro que a gente precisa honrar os nossos compromissos, né? E a gente acaba fazendo uma coisa muitas vezes contra a nossa vontade. Ou a gente
tenta se automotivar, né, para que a gente consiga fazer aquilo ali com o devido respeito e a devida dedicação que a atividade ela exige, que a atividade merece, né? Mas esse artifício, se a gente começa a ficar usando muito para nossa vida sempre, né? Eu acho que a gente fica muito estressado, sabe? E a gente esquece de quando a gente vai se envolver em alguma coisa, da gente perguntar. E eu faço isso muito quando eu tô compondo, quando eu tô escrevendo música, que é a minha atividade principal, é o meu ofício principal. Eu sou músico de formação, inclusive a minha formação é composição musical e regência. E o trabalho de composição é uma coisa que está muito presente na minha vida. E eu faço isso com a composição musical, mas eu não fazia isso com outras coisas da minha vida, que é, quando eu termino certo trabalho artístico, é como se eu perguntasse para minha criança, e aí, isso tá bom? Aí aquele toque, não a coisa técnica, aquele toque extra, aquela parte subliminar, a criança fala, às vezes eu toco um acorde e faço plim, aí a criança diz, não, isso não. Aí eu, vou trocar, né? E quando a gente não se questiona sobre isso, às vezes a obra não fica tão boa. Quando eu falo tão boa, eu digo não satisfaz o nosso senso de fruição estética e etc. Só que isso a gente pode compartilhar isso e a gente pode aplicar em tudo que a gente faz na nossa vida. E essa coisa como eu disse, essa história da cantina da Aurora foi uma coisa que apareceu a condição ideal de temperatura e pressão essa semana. E eu falei, eu vou aproveitar que isso está aparecendo e vou fazer esse exercício. Que inclusive depois eu lembrei que a Mandala sugeriu, né? Eu estava desconectado com a Mandala. A gente deve tentar manter a conexão para a gente manter essa comunicação. Que foi, eu fui fazer alguns testes dentro dessa... Sim. Exatamente, Denise. Qual música estamos compondo? Qual música estamos compondo? Com qual espírito estamos compondo? E para quem nós estamos compondo? Né? São perguntas importantíssimas. E viver é uma constante composição. É isso aí. Concordo 100% com isso. Pois bem, dentro dessa condição normal de temperatura e pressão que surgiu para que essa ideia da cantina fosse aberta, da cantina italiana, eu fui fazer os testes essa semana, né, de como funcionava a parte logística da coisa, de como funcionava a criação dos pratos, porque até então eu sempre fui um cozinheiro de hobby, né? Essa coisa que tem muito a ver com o meu signo de Sagitário, que é de se envolver em vários projetos, mas se comprometer com alguns deles. E a culinária, na gastronomia, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de cozinhar, para mim e para as outras pessoas. E sempre gostei de comer bem, sempre gostei, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso como um trabalho, como uma atividade profissional mesmo. E eu fui fazer um piloto essa semana, né? Comecei a simular uma série de situações que aconteceriam no funcionamento desse restaurante, dessa cantina italiana. Comecei a reproduzir os pratos, comecei a reproduzir os problemas e fui fazendo aquilo e obviamente, tentei imaginar a pressão do dia a dia, né? Do cliente, dos imprevistos, etc. E no final do dia, que eu tirei um dia inteiro para fazer isso, mais de um dia, né? Na verdade, mas no final desse dia especificamente, eu me senti muito bem. E eu falei, nossa, é como se o meu adulto e a minha criança, eles estivessem exatamente no lugar certo, na hora certa, e fazendo a coisa que os dois gostariam de estar fazendo. Eu estava lá cozinhando, ouvindo música, por sinal ópera italiana, cozinhando, né? Ouvindo música, cantando e tomando uma taça de vinho, fazendo tudo isso. São coisas que eu adoro fazer. Obviamente é diferente se estar na rotina da cobrança profissional de um restaurante, né? Mas a minha proposta nesses dias era exatamente fazer isso. Era testar para ver como funcionava. E eu tive esse testemunho. Não sei se vocês exercitaram isso ou tiveram alguma
situação em que esse tipo de exercício ele aconteceu essa semana para vocês. Mas, caso isso não tenha acontecido, deem uma olhadinha na mandala da semana passada. Observem como foi a semana de vocês, porque hoje é domingo, então nossa semana já acabou, já está começando essa semana nova, né? Reflitam sobre o que possa ter acontecido e peguem da mandala o que não é datado, o que não tem a ver com simplesmente com a semana, né? Como essa coisa de estar sempre em comunicação com a criança interior, e levem para a semana de vocês. Eu acho que isso é engrandecedor e vale a pena testar. Sem mais delongas, vamos começar a leitura. O que é que nós aprenderemos? O que nosso espírito vai aprender essa semana, né? Quais serão nossas lições? Quais serão as lições para nossa alma essa semana? Eu conversei também com vocês para poder entrar no clima, certo? Boa tarde, Jaque, tudo bem? Para eu poder entrar no clima, que eu ainda estava no clima de rush, de carro que quebrou na estrada durante uma pandemia e estava precisando me internalizar. Agora, depois desse bate-papo aqui, rapidamente, já estou internalizado, já estou no meu fluxo espiritual. Vamos começar agora. Tá legal, pessoal? Eu vou baixar a câmera aqui pra gente ver com mais facilidade, tá? E, mais uma vez, convido todos pra interagirem, fazerem perguntas sobre a mandala que a gente está tirando, sobre o tópico que a gente vai estar tirando. Interagirem, fazerem perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários, etc, tá? Então, a questão aqui que a gente vai tirar nessa semana que entra agora, para todos nós que estamos aqui observando e estamos aqui em comunhão com essa energia e essa conexão de comunicação com o espiritual, seja lá esse espiritual, o que ele represente para você, tá legal? Porque o tarô, ele é um oráculo neutro, ele não tem relação com nenhuma religião, nenhum credo específico, tá? Qual será a lição para a alma dessa nossa semana? Quais são os aspectos materiais, espirituais, sentimentais e etc. que a gente vai encarar nessa semana e de que maneira a gente pode encarar isso na melhor perspectiva para que a gente possa ser feliz, ser próspero e contribuir para o desenvolvimento e positivo e construtividade do nosso planeta, tá legal? Então eu vou tirar mais uma vez aqui usando o tarô de Marcélia. No final a gente abre algumas cartas extracurriculares aqui pra gente dar uma confirmada e também pra gente corroborar o sentido de tudo, beleza? Então vamos lá. O centro da nossa mandala aqui é o diabo. Bom, por enquanto, como ele está sozinho aqui no centro, a gente tem vários significados, tá legal? Mas existe também um significado da criança aqui, que a gente estava falando agora, tá? Como eu disse, nada por acaso, tudo é sincrônico. O diabo, ele é a criança, ele representa a nossa criança também, tá legal, pessoal? Só que, na maior parte das vezes, isso vai depender da nossa leitura, tá? Principalmente depender da contraparte. Porém, na maior parte das vezes, o diabo, ele representa o nosso aspecto material, o nosso aspecto carnal, o nosso aspecto aterrado, e as questões que estão muito ligadas ao nosso ego, à nossa vaidade, e a conexão que a gente tem com a realização dos nossos projetos, dos nossos planos e dos nossos desejos aqui nesse planeta, sem necessariamente uma conexão com o mundo espiritual, tá legal? Em outras palavras, o diabo, ele representa a nossa criança, mas a nossa criança ferida, ok? O que é a nossa criança ferida? É aquela nossa criança que ela é egocêntrica, é a nossa criança que ela é ansiosa, é a nossa criança que ela é autocentrada, é a nossa criança que ela não sabe esperar, é a criança que quer que os desejos dela sejam realizados independente dos escrúpulos, tá? Tudo isso tem a ver com a nossa criança ferida. É só você imaginar uma criança nos Terribles 2, né? Uma criança entre os 2 e os 5 anos de idade, na verdade. Quais são geralmente os dilemas éticos que essa criança tem, né? Obviamente, uma criança entre 2 e 5 anos, ela não tem maturidade intelectual e emocional ainda para discorrer, né? E para refletir sobre dilemas éticos, né? Quem vai fazer isso são os pais, né? É o pai e a mãe.
vai observar e vai orientar a criança a respeito das questões de divisão, a respeito das questões de altruísmo, né? E todas essas coisas, tá legal? Então, por enquanto, a questão do diabo nos fala sobre a nossa criança, porém sobre a nossa criança ferida. Vamos ver qual o caminho que essa mandala vai tomar, tá? Porque por enquanto a carta do diabo ela tá sozinha aqui. Oi, Surama, boa tarde, tudo bem? E o diabo também, ele fala, além dessa questão da criança ferida e tudo mais, ele fala sobre as nossas paixões, tá legal? A parte neutra do diabo, ela disserta sobre as nossas paixões, sobre a música, sobre a arte e sobre tudo que precisa de tesão para ser realizado, né? Da força das emoções em conjunção com qualquer outro tipo de força que esteja envolvida nos processos, né? E é por isso que o diabo ele é uma carta neutra, porque pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim, né? Mas a emoção que a gente precisa para materializar a coisa, o entusiasmo que a gente precisa para materializar as coisas que acontecem na nossa vida, né? Tem um aspecto que tem muito a ver com essa carta aqui essa semana acontecendo, um aspecto astrológico. Mas como eu não sou astrólogo, eu não vou me aprofundar nisso, né? A gente tem a Denise, que ela é astróloga. Talvez a Denise possa fazer alguns comentários a respeito. Mas essa semana nós temos o signo de Áries na posição de Lua Nova e de Sol, né? E a gente também tem o planeta de Marte muito presente. E a gente tem o que na astrologia se chama de stellium, né? No signo de Áries essa semana. E o signo de Áries, ele é uma criança. Ele é a criança do zodíaco. Então, a energia do entusiasmo, a energia da realização, da materialização, da paixão, está muito presente nessa nossa semana, na perspectiva astrológica. Da mesma maneira que a energia bélica e a energia da ansiedade de realização numa perspectiva negativa e de toda a sombra do signo de Áries, caso vocês queiram se aprofundar e ler, essa semana ela vai estar muito presente para todas as pessoas, especialmente para as pessoas do signo de fogo, né? E das pessoas que têm esses planetas como regentes, de alguma maneira. E aqui no tarô, a gente tem a carta do diabo como carta central, falando sobre todos esses aspectos, ok? Agora a gente vai para a contraparte. A contraparte, ela tanto pode significar um obstáculo, como pode significar algum elemento arquetípico que a gente precisa estar alinhado, tá? Em relação a essa carta central, que no caso é o diabo, tá? Então a nossa contraparte dessa semana é o Valete de Ouros. Temos aí Capricórnio de ascendente nessa lunação. O diabo, para muitos ocultistas, representa Capricórnio. É verdade, pode ser. Mas, exatamente. Pode ser, tem uma referência também. Temos 2 carneiros, então, essa semana, né? Áries e Capricórnio. E aqui a gente tem o Valete de Ouros, tá? Que ele vem dizer pra gente, primeiro, que a questão é material, tá? E segundo, que exatamente o investimento de energia da gente, a maneira como a gente investe essa nossa energia, tá? A maneira como a gente investe, tudo isso que eu falei do diabo vai ser a contraparte dessa nossa semana, tá? O Valete de Ouros, ele tem uma outra característica. Tem uma historinha dos valetes que eu acho muito interessante de compartilhar. Imaginem os 4 valetes como 4 aprendizes numa sala de aula, porque eles realmente são, tá? O professor ele chega com um projeto para oferecer para os alunos. É um projeto que é segredo, que os alunos não sabem ainda, mas é um projeto de trabalho. Ele anuncia que vai falar sobre um projeto, tá? Imediatamente o Valete de Paus, que é um entusiasta, ele dá um passo à frente e diz: seja lá o que for, eu vou participar. Esse é o Valete de Paus, é a característica do Valete de Paus, que é um signo que está associado, é um arcano, né? É uma carta da corte que ela está associada também, né? Aproveitando o gancho astrológico, aos signos de Aquário e de Sagitário, né? Que geralmente eles são idealistas e muitas vezes até são inconsequentes. Eles aceitam, topam a parada antes de analisar o que está acontecendo. Já o Valete de Espadas, como ele pensa muito rápido, ele é muito talentoso, porém lhe falta empatia. Muitas vezes o Valete de Espadas ele
dá uma desculpa e fala pro professor que não vai participar daquele momento, porque provavelmente ele já deduziu sobre o que o trabalho se retratava, acha que vai ser uma furada, e como ele não está pensando muito no coletivo, ele decide não participar e vai fazer outra coisa e vai focar em outro projeto que tem a ver com ele mesmo. O valete de copas, ele apreende, ele recebe o projeto de maneira muito subliminar e de maneira muito etérea, muito esotérica e etc. E num trabalho que, aqui no caso do contexto, é um trabalho que precisaria de algum tipo de construtividade, né? Sim, se assemelham muito, tem gente que os confunde. Só que um atua no agir, fogo, e o outro na matéria, terra. E Ouros é a representação da matéria, exatamente, né? E Diabo, evidentemente, dentre outros elementos, ele tem um elemento de fogo forte aqui. E o valete de Ouros, que é o que que está como a nossa contraparte aqui, exatamente, né? Ele escuta o que o professor tem para dizer, ele recebe o projeto e ele decide participar do projeto de bom grado. Ele decide ir do projeto do começo até o final, né? Pelo menos nesse momento, porque o valete, ele, dentro das cartas da corte, ele também representa a energia inicial, primordiária. Ele também é uma criança, então nós temos duas crianças aqui, tá? Mas ele tem a perspectiva de continuar o projeto até o final. O valete, ele é o aprendiz esforçado. Ele pode não ser o mais talentoso, mas ele é o mais esforçado. Ele é aquele que vai estar com o professor aqui nesse projeto até o final. É aquele que não vai negar a mão de obra. E é aquele que, e agora a gente vem para a representação da carta de fato, que vai investir a energia dele de maneira direcionada e de maneira concatenada e de maneira concreta, ok? Então, a gente tem a energia do diabo essa semana aqui, tá? Porém, como essa energia, que aqui no caso, né, ela vai ser investida? Ela vai ser investida de maneira positiva ou negativa? A gente vai colocar a energia do diabo, e no caso a energia desse stellium de Áries que tem aí acontecendo, de maneira entusiasta, para iniciar projetos, né? Eu vou começar a cantina da Aurora essa semana. Aos trancos e barrancos, mas vou começar. Ou essa energia ela vai ser utilizada de maneira bélica, de maneira autocentrada, sem escutar o outro, através da comunicação violenta, né? Não sei. Cada pessoa vai ter uma perspectiva. Essa energia ela vai estar representada na maneira da vida de todas as pessoas de uma maneira bem específica, bem particular, né? Eu estou fazendo uma interpretação mais genérica justamente para que todos nós possamos ter parte nisso, né? Claro. Eu não tenho como tirar uma mandala sobre um assunto muito aprofundado e muito específico, já que tem tantas pessoas com tantas realidades diferentes acontecendo, mas a gente já sabe que essa é uma reflexão importante. Agora, como isso vai se mostrar essa semana? O Ás de Paus, que vem para corroborar o que a gente está falando, porque o Ás de Paus, novamente, é a energia do fogo, é a energia do início, é a energia do destino, é a energia de pegar o bastão. Eu vou pegar o bastão, vou pegar a vez, eu vou assumir, eu vou pegar esse entusiasmo, agora já fazendo um paralelo com as outras cartas, né? E vou de fato direcionar esse entusiasmo para alguma coisa, para algum projeto, tá? Quando o Ás de Paus ele sai nessa leitura, ele também vai representar que vai existir um potencial multiplicador em tudo que a gente lê aqui nessa mandala a partir de agora. Ok, pessoal? Porém, existe uma energia latente aqui que a gente precisa prestar atenção, tá? Qual será ela? É a energia do Sol. Então, pessoal, existe uma energia muito positiva de esclarecimento, de desenvolvimento, de progresso e de iluminação acontecendo aqui essa semana. Estamos no momento ótimo astrológico para isso. Comecem seus projetos. Exatamente. E essa mandala aqui, ainda bem que eu estou tirando ao vivo, porque essa mandala está confirmando 100% desses aspectos, né? A gente está num momento excelente para a gente começar as coisas, resolver as coisas numa perspectiva de esclarecimento, de positividade, de desenvolvimento, de progresso.
E tudo à nossa volta vai estar convergindo para que esse diabo aqui, ó, ele seja usado de fato como paixão, como tesão, como aquela vontade de fazer e de realizar a coisa, sabe? E não a leitura da coisa egocêntrica e sem escrúpulos que o diabo propõe em outra situação, né? Em outra perspectiva. Tá? Porque o Sol é como se fosse um portal de luz abrindo. Então existe, na verdade, no fundo, no fundo da questão aqui, como energia inconsciente, principalmente, a energia de iluminação, de esclarecimento, de resolução, da palavra sim, da possibilidade, sabe, dos caminhos abertos. Agora, lembrando que a nossa contraparte é o valete de ouros. Tudo isso vai estar disponível pra gente se a gente tiver paciência para escutar o que o professor tem para dizer. Lembra da historinha do valete? Paciência para escutar o que o professor tem para dizer. Humildade para entender que o professor ele está passando um projeto e que nós somos os alunos naquele momento, né? Persistência, porque o valete de ouros ele persiste, ele acompanha o projeto até o final. E direcionamento, porque essa energia ela não pode ser dispersada. Lembrem-se que se essa energia ela se dispersa, essa energia de desenvolvimento, de realização, de produtividade, essa energia ela ou se dissipa ou ela acaba alimentando alguma outra coisa que pode não ser positiva, como uma briga, como uma discussão ou qualquer coisa do tipo. Tá legal? Ou com uma metida de pés pelas mãos, que é uma coisa... É um problema da sombra presente nos signos de fogo, que frequentemente são muito impetuosos, né? E acabam materializando a coisa antes de pensar exatamente no desenrolar daquilo tudo, tá? Vamos lá, situações do passado que influenciaram isso. A energia do estudo e da pesquisa. O que vocês vêm estudando, pessoal? O que no passado... Agora a gente está no momento, como diz o Sol aqui no fundo... A gente está num momento muito, muito relevante e muito importante para a gente conseguir encontrar algum tipo de iluminação, tá? Vamos pensar na vida particular de cada um de vocês. O que representa essa iluminação? Representa a comunicação com o mundo espiritual? Representa a concretização material de um projeto? Representa as pazes que vocês vão fazer com alguém? O que representa isso? Não sei. Representa o quê? Aquela pessoa que você ama, que vai ser vacinada contra a Covid-19? O que essa iluminação, entre aspas, ela representa especificamente para você? Essa iluminação ela pode representar várias coisas, né? Porém, o eremita é aquele que busca a iluminação. Ele tem uma lanterna e ele tem um cajado, né? Ele é muito paciente e ele busca a iluminação. No passado, essa busca ela foi ostensivamente e intensivamente realizada. Ela foi intensivamente desenvolvida, tá legal? E agora a Mandala está dizendo que essa iluminação que foi buscada, essa pesquisa, né? Esse trabalho árduo que foi feito, porque o eremita ele pode representar também o professor do valete de ouros da historinha que eu acabei de contar, tá? Pode ser o eremita também, no melhor sentido do filósofo, do sintagma, do filósofo, professor e tudo mais. Existe uma busca que esse eremita, né? Lembrando que os arcanos maiores, eles são facetas de nós mesmos, tá? Da mesma forma que esse diabo é a nossa criança ferida, né? Esse sol é a nossa iluminação. Esse eremita, ele é o nosso professor interno. Ele é o nosso adulto. Essa busca que o nosso professor, ele tem feito durante tanto tempo. O nosso adulto, ele tem feito durante tanto tempo. Que busca é essa para você? Bom, essa busca, ela tá com uma grande perspectiva de ser alcançada e de se materializar aqui, tá? Se a energia for bem direcionada. Perspectiva de futuro, aqui do desenrolamento, do desenrolar das coisas. O Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus nessa posição, na perspectiva de futuro, é excelente, porque ele fala sobre expansão
ele fala sobre desenvolvimento, ele fala sobre caminhos abertos, ele fala sobre progresso, ele fala sobre as novas aventuras que a gente está conduzindo ou sendo conduzido. O valete de paus, ele está diretamente associado ao signo de Sagitário, tá legal? Então, quem quiser ler um pouco sobre o arquétipo dessa carta, além do arquétipo dela enquanto futuro, né? Leia também sobre a questão arquetípica, tá? E não a questão de personalidade, que fala sobre personalidade, mas a questão da energia arquetípica da regência do signo de Sagitário, tá? Esse caminho da expansão, da realização das idealizações, do progresso, né? Isso está aberto aqui como perspectiva do futuro. Novamente, isso aqui vai acontecer se a gente estiver alinhado com a significadora aqui e com a contraparte, tá? A gente precisa estar alinhado com essas duas coisas. Ou seja, a gente tem que fazer com que o nosso fogo interior, com que a nossa paixão, as nossas paixões, o nosso desejo, o nosso tesão, ele seja organizadamente direcionado para alguma coisa. Ou para várias coisas, mas você precisa saber para o que você está direcionando isso. Para tudo isso aqui que está na mandala estar em sintonia com a sua semana, tá? Novamente, são tendências. As tendências, elas, apesar de intuitivas, elas estão aqui e cabe a gente fazer o nosso papel de concretizá-las, caso elas sejam tendências positivas, tá? Ou de evitá-las, né? Ou tentar corrigi-las, ou tentar refletir a respeito delas, né? Reprimir jamais. Repressão sempre é uma coisa negativa. Mas entender, compreender ou redirecioná-las caso sejam tendências negativas. Oi, Mayara, boa tarde, tudo bem? Um prazer que você tenha se juntado a nós. Novamente, para quem está entrando agora, eu tive um pequeno contratempo. A gente começou um pouco mais tarde, a gente começou quase 14h30. Contratempo este que eu não considero coincidência, mas cá estamos na sexta posição da nossa mandala, tá? Indo para a sétima agora. E agora, essa semana, tá, beleza, já entendemos que a energia do fogo, do desenvolvimento, da materialização das nossas paixões e tudo mais, do nosso ego, da nossa vaidade, tudo isso tá no centro da nossa mandala e precisa da contraparte do valete de ouros, que é o aprendiz humilde que direciona bem a energia, tá legal? Tudo que vai acontecer essa semana vai ser potencializado. O arcano que eu estou relacionando aqui nessa leitura, Thay, para o signo Sagitário, porque todas essas coisas elas são contextuais, mas o arcano que eu tô associando ao signo de Sagitário é o Cavaleiro de Paus, ok? Que ele está aqui como nossas perspectivas de futuro nessa leitura que eu estou fazendo, ok? Então a gente tem uma energia superior aqui que vai fazer com que tudo seja multiplicado. A astrologia está explicando essa semana que a gente tem um grande stellium em Áries, né? Então é exatamente essa energia que ela vai estar evidente também através da leitura e da interpretação astrológica. Para quem não compreende ou para quem não estava sabendo, é como se várias influências elas vão estar no mesmo signo, o signo de Áries, né? Como disse a Denise, com a ascendência do signo de Capricórnio, né? Que ele traz essa organização, essa contraparte do valete de ouros também. Mas essa energia do entusiasmo, do progresso, do vamos fazer, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer agora, eu quero fazer, quero materializar, quero concretizar e tudo mais. Essa energia ela vai ser muito multiplicada essa semana, tá? Muito cuidado em como a gente vai direcionar essa energia, porque a sombra dessa energia ela também pode ser multiplicada, que é aquela coisa bélica, aquela coisa de você não ter paciência, de você não querer escutar, de você meter os pés pelas mãos. Isso vai acabar estar no mesmo saco. Então, estando no mesmo saco. Então, se a gente prestar atenção nisso, tomar cuidado com essa sombra, tomar cuidado com esse aspecto, e pensar como eremita, né? Pensar com experiência, pensar com pesquisa, pensar com aprofundamento, a gente consegue se aproximar dessa perspectiva de futuro aqui, tá? Que é o Cavaleiro de Paus, que na posição, principalmente com esse Sol aqui como fundamento,
é uma perspectiva muito positiva de realização de sonhos, de progresso e de projetos. Tá legal? Bom, tô falando muito em alinhar, em se alinhar com essas energias, em colocar tudo em prática, né? Em direcionar tudo. Mas como vamos fazer isso, né? Quais são os nossos talentos, os nossos recursos? Quais são as possibilidades que nós temos e que estarão disponíveis pra gente essa semana? A Rainha de Ouros. O alto apreço, tá legal? A preocupação com de que forma a gente recebe as coisas e de que forma as nossas propriedades, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos filhos, as nossas filhas, etc. De que forma eles recebem as coisas? De que maneira a gente porque olha só, no universo tudo funciona em constante equilíbrio, tá legal? Se a gente pega demais uma coisa, tá? Se a gente toma demais uma coisa pra gente, se a gente tira demais dinheiro da poupança, tá? A gente gera um grande desequilíbrio, tá? No entanto, se a gente doa demais, se a gente dá demais, se a gente cede demais, e aqui eu não tô falando só sobre uma questão material, eu tô falando sobre ceder a oportunidade, ceder a vez, ceder o sonho, ceder a mão de obra, sabe? Ceder a necessidade de ser escutado. Às vezes a gente precisa estar sendo escutado. Às vezes a gente precisa de um ombro amigo. Às vezes, e muitas são as vezes que a gente deixa isso pra lá em prol de outras pessoas e de outras situações. O que eu quero dizer e aí muito cuidado por causa desse diabo no centro, tá? Tudo é uma grande questão de equilíbrio, certo? É muito legal que a gente invista, que a gente seja sempre mesa farta, porta aberta e braço amigo, né? É muito legal. Mas isso precisa estar em equilíbrio. Então a gente precisa prestar atenção na gente também, tá legal? Esse não é um pedido para que essa semana nós sejamos egoístas. E é muito cuidado que a gente reflita sobre isso, porque a gente tem essa carta do diabo no centro aqui da mandala, tá? Porém, ela fala sobre o autoaprimoramento, a Rainha de Ouros, sobre o autoaprimoramento, sobre o autoapreço e principalmente, que aqui, e aqui vai ser de fato o nosso talento, o nosso recurso, tá? Que a gente vai ter para passar essa semana e para investir bem as nossas energias. Eu falei o autoapreço, né? A palavra me fugiu. o autoapreço e perdão, a autoestima, certo? A nossa autoestima ela vai ser muito importante pra gente, enquanto talento, enquanto recurso, para que a gente consiga direcionar bem essas energias essa semana, essa energia de materialização e de concretização. Foi um rápido lapso de desconcentração aqui, pessoal. Me desculpem. Talvez, inclusive, seja essa energia do fogo, essa energia do ar de paus, essa energia dos signos de Áries aqui, elas já com a sua faceta aparecendo. Porque eu acabo pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e de vez em quando as coisas fogem. Olá, Sabrina, boa tarde, tudo bem? Mas continuando, então, às vezes a autoestima ela é muito importante para que a gente não se deixe abalar. Exatamente, como a gente aplica os nossos conhecimentos no plano material. Denise, na verdade eu vejo isso, como a gente aplica os nossos conhecimentos no plano material como contexto. Exatamente, como uma grande combinação, principalmente entre essas três figuras aqui. Né? Entre a nossa contraparte, entre o nosso passado, aqui, que é o eremita, né? E aqui os nossos talentos e recursos, né? Então a gente tem uma contraparte que a maneira que a gente precisa direcionar, a necessidade de direcionar e investir a nossa energia para materializar as coisas, né? Aqui a gente tem no passado o que a gente vem buscando, né? A nossa sabedoria, o nosso conhecimento e a nossa experiência em relação
principalmente a busca da iluminação interior, né? Aquela coisa que a gente falou também na semana passada, de o que pode ser uma profissão, o que pode ser um ofício, ou uma ação física, material que eu faço para o mundo, que ela seja um trabalho, que ela seja uma missão de vida, que ela contribua para o planeta, né? Eu falei do Ikigai também, e que ela faça a gente feliz, né? Tudo isso, se a gente consegue juntar tudo isso, é o ideal para a gente viver feliz e viver próspero, né? Para a nossa vida, sempre. Quando a gente consegue, né? Relacionar isso nas nossas vidas, é claro. E a Rainha de Ouros é exatamente a autoestima, né? Enquanto virtude, enquanto recurso que a gente tem pra gente. A autoestima e a maneira como a gente pode, como a Denise, corroborando o que a Denise disse, como a gente pode aplicar esses conhecimentos do eremita, aplicar, agora contextualmente falando, essa energia que a gente tem, né? Essa paixão, esse desejo e esse fogo que está sendo proposto para a materialização dos objetivos e para a realização, tá? Às vezes, a autoestima é necessário para que a gente consiga compartilhar os nossos conhecimentos. De outra maneira, muitas vezes a gente se anula e a gente espera a aprovação de outras pessoas. Tá legal? Então, a Rainha de Ouros, ela vem aqui para mostrar que essa moral, né? Essa garra e esse pensamento do tipo, tudo bem, eu tô aqui em prol do coletivo, mas e eu? Né? Vai ser um talento. Isso não é vai ser um recurso. Esse não é um conselho e não é uma sugestão da mandala, tá legal? É um recurso que estará disponível pra gente em caso de necessidade. Vamos lá. Agora a gente vai pro nosso exterior, os nossos fatores ambientais, tá legal? O 4 de ouros, ainda no plano material, a gente segue aqui com a energia forte do plano material. Existem duas questões aqui que o 4 de ouros coloca pra gente. A primeira é que a reclusão ela continua, né? As pessoas à nossa volta, e talvez por isso, inclusive, a autoestima e o autoinvestimento ele seja tão importante essa semana, tá? É como se essa semana a energia dos fatores externos que vão estar à nossa volta, né? É como se tivesse tudo mais ou menos focado na mesma coisa, tá? Como se todo mundo tivesse mais fechado, mais reservado e mais autocentrado também, tá? Por causa disso, dobra-se a nossa atenção para direcionar, de fato, a nossa energia para a concretização, para o desenvolvimento ou para a solução do que quer que seja. Porque essa energia de coletividade, ela não necessariamente estará disponível para a gente essa semana, tá? De modo geral, as pessoas elas vão estar mais focadas nelas mesmas, ou elas vão estar mais fechadas, ou elas vão estar indisponíveis. Enfim, a energia externa é de segurar, é de estar mantido, é de estar seguro em alguma coisa, tá? Seguro em algum aspecto, em algum patamar. E isso faz com que as pessoas se mantenham reclusas, se mantenham fechadas, ou se mantenham, dependendo da situação individual de cada um, se mantenham introspectivas, tá? Lembrando que é uma perspectiva material. Não existe aqui, até agora, onde a gente leu, nenhuma perspectiva emocional. E a única perspectiva psicológica que a gente tem aqui é a de reflexão de quais são as nossas buscas, que foi uma coisa, inclusive, que a mandala da semana passada sugeriu que a gente fizesse, tá? E aqui a gente está numa segunda etapa. Aqui a gente está numa etapa de materialização das coisas. Aqui, as nossas como esperança coletiva, né? É a carta do 10 de copas, que é a nossa energia de plenitude, de amorosidade, de felicidade e de realização de desejos, que tanto são nossos desejos, como são acontecimentos, realizações e felicidades que de fato estão no nosso caminho espiritual, tá? Então, assim, é muito legal a gente conseguir fazer o bom uso da energia do diabo, que é a energia da realização e da concretização dos sonhos e dos desejos. Porém, mais feliz ainda
é quando a gente tem a possibilidade de que esses desejos e essa concretização ela esteja diretamente relacionada com tudo o que está no nosso caminho. Tudo que está escrito e o que está designado pra gente. Tá legal? Então, quando a gente se agarra na perspectiva de que o melhor aconteça, os nossos caminhos, eles se abrem de maneira mais simples, tá? Numa perspectiva bem mindfulness mesmo, tá? Bem focar no agora. Aproveitando que a gente está com essa energia da materialização, do fogo, do diabo, dos signos do fogo. Então, focar no agora é uma coisa que faz com que a gente, de fato, esteja presente, né? A nossa atenção ela esteja plena. E o 10 de copas é a nossa conexão com essa felicidade, que é uma felicidade divina, que é uma felicidade emocional, né? Mas que é uma felicidade de que tudo está certo e que a gente está no lugar certo na hora certa. É ideal quando a gente consegue se sentir assim, tá? Na verdade, a gente está assim o tempo todo. A gente que frequentemente não tem direcionado as nossas energias para o lugar certo. Muitas vezes a gente direciona as nossas energias para um passado, ou direciona tudo para um futuro, para uma coisa que não aconteceu, para problemas, né? E quando a gente consegue fazer isso de maneira presente, com toda certeza o nosso resultado ele se aproxima mais do satisfatório e também do que está no nosso caminho, do que está alinhado com o nosso destino, seja lá ele qual for, tá? Finalmente, o conselho da mandala é, como não poderia deixar de ser, para corroborar tudo que a gente falou aqui, eu falei que o Cavaleiro de Paus ele é a perspectiva de futuro que está relacionada ao signo de Sagitário, e falei sobre o Stellium em Áries, né? Sobre a coisa da realização, do investimento de energia, daquela coisa da gente, do entusiasmo, né? Do Ás de Paus aqui em cima que reforça isso. E para fechar a mandala com chave de ouro, corroborando, nada mais, nada menos que o conselho é o Cavaleiro de Espadas, que está relacionado ao signo de Áries, tá? De fato, tudo que a gente falou aqui é o que tem que ser colocado em prática, né? Coloquemos em prática agora. A hora da gente realizar é agora. De maneira intrépida, né? Custe o que custar. Doa a quem doer, né? Só que o doa a quem doer não cabe aqui, porque uma vez que a gente vai estar fazendo a boa utilização dessa energia de materialização, não vai acontecer o doa a quem doer, né? Vai acontecer um processo de realização e de materialização muito feliz na nossa vida. Bom, então, o resumo da ópera aqui do Cavaleiro de Espadas e dessa mandala é que a gente tem uma forte... Na semana passada a gente teve uma grande energia de reflexão e de busca interior. E essa semana agora a gente vai ter lições que nos mostram que quando a gente foca a nossa energia, quando a gente reflete de fato, né, num período anterior, sobre de que maneira a gente vai investir a nossa paixão, o nosso desejo de realizar as coisas, a nossa gana, que de fato essa semana a gente vai ter lições para colocar tudo isso em prática e para conseguir materializar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos e solucionar também as nossas necessidades, né? Porque nem só de conquistas, né, vivemos nós, né? Ainda mais nesse contexto caótico, pandêmico que a gente está vivendo. Muitas vezes o que a gente está precisando é resolver questões que estão tirando a nossa paz de espírito ou reduzindo a nossa qualidade de vida. Então, essa semana é a semana ideal para a gente pegar o cavalo e entrar na estrada e perguntar qual é a missão quando a gente estiver no meio do caminho, já sabendo que a gente tem as ferramentas para solucionar toda e qualquer coisa, né? Desde que, é claro, a gente tenha o foco na autoestima, a paciência para entender como a gente aplica essa energia, né? E também que a gente tenha que a gente tenha cabeça e tenha feito um processo de reflexão anterior para a gente compreender de que maneira a gente investe de maneira mais
mais efetiva, mais positiva e mais construtiva essa energia. Não é uma semana para a gente realizar qualquer coisa. Não é uma semana que simplesmente a gente vai realizar qualquer coisa se a gente se jogar, né? A gente vai conseguir realizar e vai concretizar aquilo que está alinhado, né, com tudo que a gente vem estudando, com tudo que a gente vem falando. Então eu acho ideal que quem está assistindo essa live de agora, e depois esse vídeo vai ficar disponível também no YouTube, que dê uma olhada rápida na live da semana passada, porque ela está presente no YouTube também, tá? Pra gente entender esse processo e entender o que a gente vai materializar. Porque se a gente não souber como aplicar essa energia, a gente cai no caminho dessa contraparte aqui, e aí a gente entra na energia bélica do diabo. O diabo se torna o nosso obstáculo. Pra finalizar, eu vou tirar só mais 4 cartas aqui, certo, pessoal? Pra gente, como eu faço sempre, só pra gente concluir aqui a nossa leitura e definir o sentido das coisas. A primeira carta que eu vou tirar é uma das cartas do Caminho Sagrado, tá? Que ela tem a ver com o ensinamento dos índios norte-americanos, do xamanismo lendário, tá? E aqui é sempre um ensinamento para nossa alma e tem a ver com esse processo de materialização, e esse processo, para quem ainda não buscou, né, de busca por esses sonhos, por essas necessidades e por essa conexão com a nossa criança e tudo mais. Então, o aspecto é o cara pintada, autoexpressão. O cara pintada, ele vem para também, essa mandala, ela tá toda conectada, né? Ela tá toda objetiva, tá toda transparente, né? Ela não tá nada complexa. O cara pintado, ele vem pra gente fazer exatamente isso, pra gente meter a cara, né? Pra gente, de fato, principalmente, a principal lição do cara pintado aqui, enquanto autoexpressão, é a gente materializar, e aqui vem uma das respostas, tá? Pra quem tá procurando, mas o que é que eu preciso materializar? O cara pintado, ele veio falar que os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, as virtudes que a gente possui, a gente não tem isso por acaso. A gente não tem a facilidade para aprender certas coisas por acaso. A gente não tem facilidade numa área específica por acaso. A gente tem facilidade, a gente tem dons, a gente tem talentos numa área específica, porque o nosso planeta precisa desse dom, precisa dessa ferramenta, precisa desse talento. E nós somos, seja qual for esse talento que você tenha, mas você aí que está ouvindo, né? Nós somos os melhores veículos para trazer, seja qual for esse dom e esse talento, para o planeta. O planeta está precisando disso. Inclusive para os índios norte-americanos e tudo mais, os nossos também, era uma grande vergonha e uma grande desonra a gente guardar um talento na gaveta. Sabe? Nossa, mas sempre disseram que eu sou bom cantor, então vá cantar, empreste sua voz pro planeta. Sempre falaram que eu sou bom cozinheiro, então vá cozinhar, empreste sua comida, sua gastronomia pro planeta. Sempre falaram que eu sou ótimo escritor, escreva livros. Que eu sou ótimo, que eu não me formei em medicina, mas eu sou tão talentoso para cuidar das outras pessoas. Busque alguma coisa, né? A hora de você fazer, de você jogar isso pro campo, é agora. Né? A hora de você abrir os olhos, tirar as vendas, né? A hora de você pintar a cara, como o cara pintada, ele diz, é agora. Eu falei pra Lari, que é uma amiga que está assistindo, que eu falei que teria uma grande conexão dessa mandala com ela, né? Aqui está uma conexão literal para você, tá, Lari? Que inclusive, ela é maquiadora também, tá? Então, isso aqui tem uma conexão literal com ela. E eu acredito que com muitas pessoas. Não só pela questão da cara pintada em si, mas o cara pintada, ele fala sobre a autoexpressão e sobre, de fato, a gente colocar em prática as nossas coisas. A gente tirar as coisas da gaveta, a gente materializar as coisas, né? O mundo está precisando dessas ideias. Nem que a sua ideia seja simplesmente inspirar, que nem é simplesmente não, isso é uma coisa muito importante.
talvez uma das coisas mais importantes, que seja inspirar e incentivar outras pessoas. Às vezes você é um ótimo inspirador ou inspiradora, um ótimo incentivador, entendeu? O mundo tá precisando disso também. Faça isso, tá? Pinte sua cara como grande incentivador e bote isso pro nosso planeta. Agora, uma carta xamânica, um animal que vai emprestar a medicina dele pra gente essa semana, pra gente compreender, pelo que a gente viu aqui, essa autoexpressão. O beija-flor, que belo. Tudo isso, então, gente, é de fato muito importante que a gente puxe. A medicina do beija-flor é o seguinte, para que a gente puxe tudo isso que a gente falou nessa mandala, tá? De maneira muito leve, de maneira muito light, de maneira muito alegre, de maneira muito artística, muito sensível, de maneira muito feliz sempre. Sabe aquela pessoa que entra num lugar e quando aquela pessoa entra no lugar, já imediatamente já todo mundo fica feliz, já aumenta o astral? Vocês conhecem uma pessoa assim? Pois é, vamos ser essa pessoa, gente, sabe? É muito importante. Nossa, a frequência e a sintonia do nosso planeta pra gente se alinhar com coisa ruim, com coisa caótica, coisa negativa, essa é uma coisa natural, essa é uma coisa muito fácil, muito simples. Inclusive, basta você ligar a televisão, basta você abrir o Facebook, sabe? Basta você entrar no grupo da família, né? Alguns, claro, né? Você fatalmente vai ver alguma coisa que baixa o astral, que tira a sua atenção dos seus objetivos e tudo mais. Isso é muito fácil de acontecer. A gente se alinhar com uma coisa negativa, a gente se alinhar com uma coisa mais sombria, se alinhar com uma coisa baixa astral, já é muito fácil. Vamos ser nós mesmos essa ferramenta de autoexpressão, gente. Vamos levar esse sol, vamos levar essa alegria. Eu sei que tá todo mundo cansado, eu sei que tá todo mundo com problemas, eu sei que todo mundo está com questões adversas, todo mundo tá perdendo pessoas amadas e tudo mais. Mas é claro que eu não tô jogando a responsabilidade para ninguém. Eu tô pedindo para que todos nós, dentro do nosso universo possível, dentro das nossas perspectivas e possibilidades, que a gente lembre disso e que a gente se policie para que nós sejamos o beija-flor. E ele vem emprestar essa medicina light, feliz, artística, alegre, a leveza em todas as ações, em todas as atividades. A Lari falou, minha nossa, essa mandala foi toda para mim. Opa, não tô enxergando direito. Que inclusive são dois, um em origami e outro real, que é uma ideia. Eu não tô conseguindo ler por causa da luz, Lara, desculpa. Aí, agora sim. Minha nossa, essa mandala foi toda pra mim. Beija-flor, minhas tatuagens, que inclusive são dois, um em origami e outro real, que é uma ideia pra me lembrar de se tirar as coisas do papel. Exatamente, Lari. Que bom. O seu testemunho aqui, ele foi maravilhoso. E faça isso de maneira artística sempre, que é o que você faz, né? Então de repente foi uma confirmação para alguma coisa, para você também. Tá legal? Então o Beija-Flor tá aqui com a gente, né? Também agora um guardião do fogo sagrado, que ele é um guardião... E olha só, coincidência ou não, olha o ícone aqui do fogo sagrado, tá? Como eu disse, a mandala de hoje, ela é uma mandala de sincronicidades, de coincidências. Hoje, na semana de Áries, na semana do diabo com o As de Paus, na semana e com o Sol no fundo, na semana que nós temos de fato um fogo sagrado acontecendo na semana, a gente vai agora conversar com um guardião cujo ícone e símbolo é um beija-flor. É isso aí, gente. Tá tudo conectado. Eu adoro quando essas sincronicidades elas acontecem. Bom, para quem não conhece, os guardiões do fogo sagrado, eles são guardiões indígenas também. E eles vêm trazer algum tipo de medicina pra gente essa semana. Eles foram intuídos pela
pela Mônica, do Núcleo Fogo Sagrado, e ela faz um trabalho de alinhamento energético. E lançou essas cartas, que são representações desses guardiões, ok? Então o guardião que vai estar com a gente essa semana é o Tesoura Dourada. Eu sou o guardião que corta todo o mal pela raiz. Corto as ligações com o passado que já não te serve e com relacionamentos muito densos, transformando-os em consciência de que toda experiência ou pessoa faz parte do seu ser como um aprendizado de vida. Te trago também a possibilidade do perdão e a liberação. É isso aí, gente. O Tesouro Dourada está com a gente. Tesoura Dourada. É impossível a gente caminhar, a gente ir adiante, se a gente tem uma série de bagagens e uma série de grilhões e de correntes, né? Correntes e bagagens essas que muitas vezes a gente pega espontaneamente, por vontade própria, por apego, né? Porque a gente não consegue perdoar, ou porque a gente tá muito focado em nós mesmos, ou qualquer coisa do tipo. Mas é um grande livramento e é um grande peso que a gente abre mão quando a gente se desvencilha, quando a gente agradece essas coisas, né? Se desvencilha e deixa todos esses pesos irem embora, tomarem seus caminhos, tomarem seus cursos. Tem muita coisa que a gente guarda pra gente que a gente não precisa. E finalmente, só pra gente encerrar a nossa leitura de hoje, o Oráculo da Alma. Não coincidentemente, não é um beija-flor, né? Mas quase. O Oráculo da Alma, que é só pra gente arrematar aqui o sentido da nossa mandala, que a gente já viu bem qual é, mas a carta do Oráculo da Alma é o caminho mais direto para alcançar paz espiritual e realização pessoal. E ele vem falar aqui pra gente, só pra gente encerrar a nossa leitura, qual é a lição da nossa alma essa semana? Para que nós vamos passar pelo que nós vamos passar essa semana e o que o nosso espírito vai aprender com isso. Vejamos. Vou embaralhar aqui na frente de vocês. Vejamos. Identifique os seus vícios. Então já sabe, a gente tem a força do diabo no meio da mandala. A gente tem o tarô da alma pedindo pra gente identificar os nossos vícios. E o Tesoura Dourada que veio aqui pra ajudar. E o Tesoura Dourada veio dizer não veio dizer pra gente tratar dos nossos vícios não, tá? Ele veio dizer pra gente cortar os nossos vícios. É parar. Parar agora. Hoje. Não é amanhã não. É hoje. Parte da batalha humana gira em torno de vencer nossos vícios e viver com um espírito livre e sem limites. Essas necessidades compulsivas que se prendem a substâncias, como álcool, drogas e comida, são aparentes. Aquelas que estão ligadas ao comportamento são menos discerníveis. Gastar demais, trabalhar demais, jogar e exercer o poder e o controle. Mais intoxicantes do que todos os descritos acima são os vícios descritos pelas emoções negativas, a infelicidade, a decepção, o medo e a vitimização. Tudo isso tem a ver com a nossa criança ferida, tá, gente? Tem a ver com esse nosso diabo aqui do centro, tá? Quando a gente não permite que a contraparte se estabeleça e não direciona a energia de maneira correta. Mas não importa qual deles esteja agindo, qual desses vícios, né? Sejam eles espirituais, comportamentais. Não, nós não temos vícios espirituais, mas sejam eles emocionais, materiais ou comportamentais. Não importa qual desses vícios esteja agindo na nossa vida. O preço que a gente paga é a morte da nossa liberdade e a perda da nossa paz de espírito. O propósito da alma é moderar tudo e viver livre de necessidades compulsivas. Procure ser orientado por seu eu superior. Olha só, lembra o que a gente falou no começo? Sobre dar uma consultada à nossa criança? A lição para a alma: supere o seu estado de negação e então identifique os seus vícios. Eles estão roubando a sua criatividade e paz e precisam ser dominados. Sua alma está pedindo que você sinta o desconforto de se desprender deles em todos os planos.
Quando você estiver livre dessas forças, vai conseguir entrar em contato com o seu poder criativo e ilimitado do seu eu superior. Reze para que o universo o ajude, e então aceite a sua ajuda. Você tanto pode viver com a alegria do seu poder criativo ilimitado, como pode conviver com seus vícios. Porém, com ambos é impossível. Beleza, pessoal? Não li aqui, peraí. A Denise falou: irmão, tirei uma carta aqui dos meus baralhos e senti de tirar o do Osho. Saiu a carta do controle. Mental. Complementando o que o querido irmão está dizendo. Não dá pra controlar tudo. Genial. Nossa! Vocês ouviram? Genial! Foi a Google... A Google que falou aí. É isso aí. Genial, Denise. Tudo é obra dele. Exatamente. Temos que soltar e liberar. Não sei se vocês ouviram aí. Acho que deu pra ouvir, né? O Google falou, genial. Acho que ele pensou que eu tava falando alguma coisa aqui. E respondeu algo também. Mas é isso aí. Bacana. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, tá? Mais uma vez, perdão pela demora, contratempos do destino. Opa, não cai não. Mas estamos aqui, domingo que vem, a gente tá de volta. Ou essa semana, caso a gente surja alguma coisa bacana pra gente falar a respeito. De repente eu faço uma live extra essa semana. Muito obrigado por vocês terem participado. Compartilhem sugestões, críticas, pedidos, sugestões de pauta, enfim. Qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar é bem-vindo. A gente está sempre disponível. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Beleza? Um abração e uma semana iluminada pelo sol, pelo beija-flor e pelo cara pintada para todos.